Fala, gente. Deixa eu ver aqui se vocês estão me ouvindo. Tudo certinho? Muito bem. Não acredito, vocês estão acordados, cara. Que é isso, né? Que vocês estão fazendo acordado essa hora, né? Deixa eu colocar aqui no Instagram pro pessoal também acompanhar aqui, para quem tiver acordado, né? A live, né? Deixa eu colocar aqui nos stories, criar um story novo de live do chute. E aí eu ponho avançar, coloco o link da web aqui e vamos ver se alguém aparece aqui, tá bom? Vamos ver se alguém dá as caras aqui. Arraste, e a gente põe o arraste para cima. Meu stories tá aqui, pronto. Tá lá? Deixa eu ver. Tá, arrasta para cima, beleza. Tudo certinho? O pessoal já pode acompanhar aqui a nossa live do chute, tá? É importantíssimo dormir, galera, viu? Importantíssimo dormir. O Matheus, Fernando, Ednelson, Ronaldo, Isaete, Carol, Ana, Letícia, Pedro, Edmilson. Ô, a galera tá em peso aqui, cara. Caramba! Claro que eu lembro essas perguntas, pô. A Aline tá perguntando. Aline, primeiro você vê o seguinte: quem que é o seu cliente? Se o cliente está sendo investigado ou ele é vítima, tá? Você vai ver aí se é ação penal pública ou privada. Se for pública, pública incondicionada ou condicionada à representação. Depois você vai ver qual que é o procedimento, qual é o ato processual que você está, tá? Fora qual é a infração penal praticada. Com isso tudo aí você já consegue acertar a peça, acertar o endereçamento, acertar muitas teses da sua prova, tá bom? Muito bem. Então, nada de ficar acordado até tarde, tá bom? Nada de ficar acordado até tarde. Curso de prática, Juan. Assim, ó, vou fazer o seguinte, ó. A hora que sair o resultado definitivo, eu anuncio para vocês, tá bom? Porque aí você já vai, como advogado, tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira. E eu vou tentar compartilhar com vocês meus 21 anos de advocacia criminal. Muita cabeçada, muita descoberta, muita coisa que ninguém sabe. E a gente vai colocar no nosso curso para todo mundo. Tá legal? Muito bem. Camiseta da sorte, o Edmilson está perguntando. Coloquei a cinza hoje, tá? Eu tenho a cinza e eu tenho a de lhama. Então eu coloquei a cinza hoje para ver se dá sorte para vocês, que é uma cor que eu gosto bastante. Vamos que vamos então. Já deu certo, é só dormir daqui a pouco. Amanhã você vai lá e vai destruir, como diz a Daisy. Legal, né? Muito bem, vamos lá. Minha promessa com vocês hoje é a seguinte, tá? Se for presa, você já sabe se soltar, Daisy. Não vem não, tá? Você já sabe se soltar. Muito bem. Já fumou um monte? Ei, Laia. Cigarro, né, Rô? Cigarro é assim que funciona, tá? Vara criminal, tribunal do júri ou vara do tribunal do júri? Pode ser vara criminal do júri, tá? Não tem importância. Já vencemos, exatamente, é isso aí. Vamos lá então. O que eu prometi para vocês? Aqui é uma live do chute. Live da inspiração. Dá um F5 aí, vai escrever lá em cima, live do chute. Temos 140 pessoas participando aqui da nossa live do chute. É rapidinho, só para dormir. Para, Rose. Usa o direito ao silêncio. Rapidinho, só para você dormir, tá bom? E a gente vai tranquilos. Meu chute, meus pitacos para amanhã. Vamos lá. Primeiro, eu acho que na peça deve cair. Eu acho que na peça deve cair memoriais no júri para um feminicídio. Eu acho que vai cair memoriais no júri para feminicídio. Por quê? Faz tempo que não cai memoriais. 15 anos da Lei Maria da Penha. Então é muito provável que o Felipe Santa Cruz, que manda lá no Conselho Federal da OAB, que é um cara extremamente a favor das minorias, ele deu uma ligada lá na FGV e falou assim, ó, coloca a Maria da Penha aí que eu acho que é importante, tá bom? Então acho que vem assim. Só que, cuidado, cuidado.
provavelmente vai ser uma situação em que não vai ser um feminicídio. Porque o cara não vai ter matado a mulher por condições de gênero. Ele não vai ter matado a mulher porque ele menospreza o fato dela ser mulher. Ele provavelmente vai matar a mulher por uma briga de trânsito. Isso vai ficar comprovado nos autos, na audiência de instrução e julgamento da primeira fase do júri. Então você, com essa informação em mãos, deve pedir o quê? A desclassificação do feminicídio para lesão corporal seguida de morte ou com resultado morte. Porque o crime préter doloso não é da consequência do júri, tá bom? Acho que deve vir meu chute, eu faria isso, para misturar Maria da Penha com conhecimento técnico. Você vai ter de tirar esse processo do júri por força de uma lesão corporal com resultado morte. Dolo de lesão e a morte foi uma consequência culposa, préter dolo, tá bom? E lesão com resultado morte não vai a júri e você pede a desclassificação do 419 para sair do júri nesses memoriais do júri. Beleza? Isso eu acho que deve aparecer ou na peça ou nas questões, tá bom? Então fica aí. Isso! Volta lá para o procedimento comum fora do júri, usando o 419, como a Isaete cravou aí. Pede a desclassificação do homicídio qualificado pelo feminicídio para a lesão corporal com resultado morte. Tranquilo? Muito bem. Dolo de lesão, a morte é resultado culposo. Eu acho que deve vir algo nesse sentido, tá bom? Muito bem. Eu acho que vai cair aí. E essa desclassificação, Elisa, não vai entrar na subsidiária. Ela entra em preliminar. Sabe por que essa desclassificação entra em preliminar? Porque vai trocar competência. Sai do júri. Se sai do júri, aquele juiz do júri que tem o processo na mão nem pode mais mexer nele. Por isso tem que vir antes de tudo. Então, preliminarmente, eu quero a desclassificação do feminicídio por uma lesão corporal com resultado morte, afastando a competência do tribunal do júri e enviando enviando os autos para o juízo competente nos termos do 419 do CPP. Acredito que venha algo nesse sentido, tá bom? Muito bem. Então temos aí o 419 do CPP como desclassificação para tirar este processo do júri e mandar para o juízo comum, tá bom? Outra possibilidade é um homicídio, mas ele não é qualificado pelo feminicídio. Fica um homicídio simples. Aqui você vai pedir a desclassificação como tese subsidiária. Tira a qualificadora e deixa um homicídio simples. Ou seja, ele continua pronunciado, porém sem a qualificadora do feminicídio, porque não está no âmbito da Lei Maria da Penha. Tá bom? Muito bem. O Lucas aí, é assim mesmo, Lucas, nessa semana é assim mesmo, depois você compensa, tá bom? Então eu acredito que deve vir algo nesse sentido em memoriais do júri. Claro que, além desta preliminar de desclassificação, deve aparecer algo de absolvição sumária do 415 ou uma impronúncia do 414. Para você usar impronúncia, o enunciado do OAB, ele tem que descrever para você o quê? Que o juiz, mesmo em dúvida, pronunciou. Vou repetir. O juiz de direito da vara do júri, mesmo em dúvida, pronunciou. Porque ele acha que naquela fase vale o indúbio pro societate. O caramba, meu irmão! Na dúvida, impronúncia do 414. Então você tem aí uma baita de uma tese interessante para pedir o quê? A impronúncia em caso de dúvida. Indúbio pro impronúncia do 414 do CPP.
Perfeito? Acredito que nós teremos algo nesse sentido, tá bom? Muito bem. Vamos lá trabalhar agora outros temas que eu acredito que vai cair na sua prova. Próximo tema. Laudo pericial como prova ilícita por desrespeito à cadeia de custódia. Guarda essa. A perícia que foi feita com base em um vestígio é uma prova ilícita. Deve ser desentranhada. Por que a perícia é uma prova ilícita, professor? Porque não respeitou todos os procedimentos da cadeia de custódia. Isso está no artigo 158A e seguintes do CPP. Cadeia de custódia, explicando para o Wanderson, o que é isso? Cadeia de custódia, pessoal, é o seguinte: cuidados que os peritos precisam ter ao chegar no local do crime, colher os vestígios, guardá-los direitinho para fazer uma perícia. Se esses cuidados não são feitos com os vestígios, por exemplo, o local do crime não foi isolado até a chegada dos peritos. Pronto, está tudo contaminado. Você já consegue transformar aquele laudo pericial em uma prova ilícita por violação às regras da cadeia de custódia. E você pede o desentranhamento da prova ilícita nos termos do 157 do CPP. Perfeito? Muito bem. Então é isso. Por enquanto, essas são as minhas apostas. Vamos para mais uma aposta. Deve cair uma questão de execução penal. Deve cair uma questão trabalhando progressão de regime com as porcentagens novas e principalmente com questões envolvendo progressão de regime. Vá ao artigo 112 da Lei de Execução Penal. Lá tem as porcentagens e você tem, além do requisito objetivo, porcentagem de pena cumprida, o requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Muito bem. Todo mundo tem bom comportamento carcerário? Se você não praticou nada de errado durante o cumprimento da sua pena, sim, você começa com bom comportamento e continua com bom comportamento. O que podem perguntar para você amanhã? Se o juiz pode pedir o exame criminológico, que é uma perícia para ver se o sujeito pode ou não progredir de regime, com base no crime que ele praticou. Não pode, tá bom? Não pode pedir aí um exame criminológico só porque o crime que levou esse cara à condenação é grave, porque o crime é hediondo, porque o crime teve violência contra a pessoa. Só sobre isso, não, tá bom? Então, ele precisa ter feito algo errado dentro do presídio. Exame criminológico só com decisão fundamentada em algo concreto que ele tenha feito dentro do presídio durante o cumprimento desta pena. Perfeito? Muito bem. Fundamento da necessidade da motivação, nós temos aí a súmula 439 do STJ, como o Felipe bem lembrou, tá? Súmula 439 do STJ, bem lembrado pelo Felipe, pelo Daniel, que tem exatamente essa descrição. É um baita de um pedido para a tua prova de amanhã. O juiz, diante da porcentagem de pena cumprida e do comportamento carcerário bom, ele tem que fazer o cara progredir de regime. Defiro a progressão de regime do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Ele não pode falar o seguinte: vou pedir o criminológico, o crime que você praticou é grave. Não pode. Não pode. Súmula 439 do STJ,
Baita pergunta para a tua prova de amanhã. Beleza? Outra pergunta: qual foi a data de entrada em vigor do pacote anticrime? O pessoal discute se foi 23 de janeiro, 24 de janeiro. A OAB não vai correr o risco de colocar coisa no limite, tá bom? Então, se o sujeito praticou um crime hediondo, grave, antes do pacote anticrime, as regrinhas do pacote anticrime não podem retroagir para atingi-lo. Então, por exemplo, o pior que ele podia cumprir antes do pacote anticrime, para sendo reincidente em crime hediondo, era 3/5 da pena. Agora, 70% da pena se tiver resultado morte. Então, como piorou, não pode retroagir se ele praticou este crime antes de 23 ou 24 de janeiro de 2020, que foi a data da entrada em vigor do pacote anticrime. Tá legal? Então, cuidado aí com a execução penal. O que mudou na execução penal, professor, que nós precisamos tomar cuidado? Anota aí os artigos da LEP que foram alterados pelo pacote anticrime que podem aparecer amanhã. Artigo 9A, identificação de DNA de condenado. 52, RDD, o RDD ficou pior, regime disciplinar diferenciado. 112, progressão de regime. Vedado o livramento condicional quando tiver resultado morte. E 122, as saidinhas temporárias, tá? Então dá uma olhada no 9A, 52, 112, 122. 4 artigos que podem aparecer para você amanhã, que estão na Lei de Execução Penal. Guarda com carinho e leva para a prova essas teses de exame criminológico e todas essas outras informações, tá bom? Muito bem. Isso, a lei penal não pode retroagir salvo para beneficiar o réu. O Brito já colocou aí para vocês no chat, 9A, 52, 112, 122, 4 artigos fundamentais para execução penal para a sua prova de amanhã, tá bom? Então, vamos lá. Execução penal. O que mais? Questão envolvendo memoriais no júri com feminicídio desclassificando para lesão corporal com resultado morte. Que a morte é culposa, então sai do júri. O que mais que a gente falou aqui para você? Questões envolvendo cadeia de custódia com perícia como prova ilícita sendo desentranhada dos autos. Temos aí o 158A e seguintes, cadeia de custódia, e 157, prova ilícita, sendo colocado para fora. Tá bom? Próximo tema que eu acho que vai aparecer amanhã. Eles vão misturar acordo de não persecução penal com transação penal. 28A do CPP, 76 da 9099. Quando cabe transação, não cabe acordo de não persecução penal. Então eles podem te dar a seguinte questão discursiva. O sujeito praticou um crime de ameaça. Ministério Público, mesmo ele confessando na polícia e mesmo a pena mínima sendo inferior a 4 anos, o promotor se recusou a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. Diante desse contexto, responda. Aí vem lá, letra A. Agiu certo o representante do Ministério Público a não apresentar proposta de acordo de não persecução penal? Resposta: sim. Fundamente a sua resposta. No próprio 28A, quando a gente tem os parágrafos, no parágrafo 2º, ele fala não cabe a NPP quando cabe transação penal. Não cabe a NPP quando o crime é praticado contra a mulher nos âmbitos da Lei Maria da Penha. Não cabe a NPP quando o cara é reincidente. Então fica ligado quando não cabe, para colocar que agiu certo o Ministério Público a não apresentar a proposta e coloca lá o fundamento legal do parágrafo do 28A. Perfeito? Muito bem. Quando cabe transação penal, artigo 76 da 9099, não cabe acordo de não persecução penal. Perfeito?
Muito bem. Então tá aí, coisa mais linda e redondinha que eu faria nessa prova, homenageando o tal do pacote anticrime e os 15 anos da Lei Maria da Penha. Eu acho que essa é a toada da sua prova de amanhã. Fora, claro, execução penal, cadeia de custódia, acordo de não persecução penal e, claro, o juizado especial criminal. Perfeito? Muito bem. Único benefício para o agressor de mulher se for condenado é o sursido 77. Não cabe mais nada para esse cara. Mais nada. Tá bom? Muito bem. A ausência de réplica no júri gera nulidade? Após a resposta à acusação, Tarles, réplica de júri só tem lá na plenária. Lá na plenária, tá bom? Então você fala, a outra pessoa fala, o Ministério Público tem a réplica e a defesa tem a tréplica. Então não faz sentido esse comentário, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Furto privilegiado pode cair também? Daniel, pode. Furto privilegiado é aquele furto de algo de pequeno valor. Se o sujeito é primário e a coisa é de pequeno valor, você pode pedir o privilégio, diminuindo a pena do furto. Só que não esquece, antes de pedir o privilégio, tenta pedir o quê? O princípio da insignificância, a bagatela, tá bom? Muito bem. Só cabe desclassificação, incompetência do juízo. Aline, desclassificação para de engessar desclassificação. Desclassificação é uma forma do advogado trabalhar. É uma ferramenta de trabalho, como se fosse um serrote ou um martelo. Isso é a desclassificação. Eu vou usá-la para, na preliminar, trocar o crime A por crime B e conseguir a incompetência do juízo. Eu posso desclassificar um crime A por crime B e conseguir uma absolvição. Eu posso desclassificar o crime A por crime B e conseguir uma pronúncia por um crime menos grave. Então a desclassificação não tem lugar. O que tem lugar é o que você consegue com ela. Com a desclassificação conseguiu incompetência? Preliminar. Com a desclassificação conseguiu absolver? Mérito. Com a desclassificação conseguiu afastar a qualificadora? Tese subsidiária. Tá bom? Então não é a desclassificação que tem endereço certo. É o que a gente consegue com ela. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui. A Carol sempre fala que tem um vídeo aqui no canal só sobre desclassificação. É verdade. Deixa eu ver aqui. Caso seja cobrado algo que é pior para o seu cliente e o fato foi praticado antes do pacote anticrime, estão cobrando algo depois do pacote anticrime. Ou seja, pode uma lei penal retroagir para piorar a situação do réu? Lei penal? Claro que não. Claro que não. Tá? Então você tem o princípio da anterioridade lá no Código Penal para colocar. Essa lei não pode ser aplicada anteriormente, vale a regra anterior. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver quem mais. Interposição do agravo em execução é para o juiz da execução. Isso, e depende do presídio em que ele está, Matheus. Se a OAB não falar nada, presuma que o presídio é estadual. Repito, se a OAB não falar nada sobre o presídio em que o cara está, presuma que é o presídio estadual. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver quem mais. Pronúncia, nesse caso seria o reze, ok? Em caso de pronúncia, sempre é reze. 581, inciso 4 do CPP. Perfeito. Deixa eu ver quem mais. Imputação objetiva do Roxin. Guilherme, os caras não se aventuram nisso, tá bom? Nunca apareceu aí numa resposta imputação objetiva. Poderia cair tranquilamente com a imputação objetiva já estudada desde 1984. O Roxin já desenvolveu essa teoria em 1970, tá? Então, já está bem madurinha a imputação objetiva para cair, mas nunca a OAB se aventurou em colocar a teoria da imputação objetiva no nexo causal. Nunca, tá bom? Muito bem.
Pessoal, que chegou atrasado, esse vídeo vai ficar aí disponível no canal, tá? Depois é só voltar e é só voltar e assistir de novo, tá? Não precisa ficar desesperado. Fala de novo, relaxa. Pega as dicas que eu tô dando aqui, anota e depois você volta e assiste com tranquilidade o vídeo que vai ficar disponível para vocês, tá bom? Chute da peça, memoriais no júri, com desclassificação de feminicídio para lesão com resultado morte. Tô pensando nisso, tá bom? Tô pensando nessa situação. Eu acho que seria bem interessante para isso, tá bom? Escusa absolutória na Maria da Penha. Posso pedir escusa absolutória mesmo quando for Maria da Penha? Claro que pode. Na OAB pode. No Ministério Público não. Mas na OAB pode. Deve. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha não afastou a escusa absolutória expressamente. E você não pode fazer uma analogia em Malam Partem para ferrar o réu. Logo, claro que cabe escusa absolutória em situações de Maria da Penha. Perfeito? Muito bem. Deixa eu ver quem mais. Eu só falo de processo, hein, gente? Eu não falo de penal, não. Onde compro pata negra? Pergunta o Pedro. Pedrão, os bons vêm da Espanha, tá bom? Você pode até achar um ou outro aí no mercadão da tua cidade, mas dá uma olhada em alguns critérios para verificar aí se ele realmente tem a procedência, se a logística respeitou as condições do produto para que você possa ali colocar ele no stand, tá? Pegar aquelas mini faquinhas e fazer a festa, tá? Mas isso não tem a ver com a aula de hoje, tá bom? Muito bem. Fundamento memoriais no júri é o mesmo, Lucinéia, dos memoriais no rito comum, tá bom? É o mesmo em que você tem aí o 403, parágrafo 3º do CPP, ou, se tiver diligência, 404, parágrafo único. Esse é o fundamento legal dos memoriais no júri. Juntada de razões de agravo à execução, fundamento 97 da LEP ou 588? Arthur, 588. 197 é para interpor o agravo. Quando você for intimado para só juntar razões ou contra-razões, é o 588 por analogia do rese, tá bom? Muito bem. Escusa absolutória, mérito preliminar ou subsidiária? Ué, excludente de culpabilidade absolve mérito. Tudo que é absolvição é mérito. Excludente de culpabilidade. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver quem mais. O Daniel tá voando, hein, Daniel? Caramba! A Gabi aí dando uma desejando boa prova para vocês. Sempre que ela aparece no chat deseja boa prova. Normalmente quem assistiu a live da inspiração, a live do chute, passa, tá? Então acho que é um sinal, hein? Que a gente nem combinou e ela entrou aqui para desejar boa prova para vocês. A professora Gabriela Marques está aí, boa prova para todos vocês. Muito bem. Que agravo a rolar testemunha? Que é isso, tá? Você só rola testemunha em queixa-crime ou resposta à acusação, tá bom? Queixa-crime ou resposta à acusação que tem rol de testemunha. Não tem outra peça. Para. Muito bem. Não é quando for contra a mulher não, hein, Elisa? Quando for contra a mulher, naqueles critérios de aplicação da Lei Maria da Penha. Critério territorial, familiar ou afetivo. Não basta ser mulher para aplicar a Lei Maria da Penha, tá bom? Cuidado. Seria alegações finais também? Sim, sim, alegações finais orais, mas que serão feitas por escrito porque você está fazendo uma prova da OAB, tá bom? Deixa eu ver. Tráfico privilegiado, Felipe, a gente já falou hoje na aula. Foi hoje? Foi, né? A aula da manhã de hoje a gente falou sobre tráfico privilegiado. Não, foi na aula de sexta-noite, tá aqui no meu canal. Dá uma olhada na aula de Acordo de Não Persecução Penal GCRIM e Drogas. E eu falo sobre o tráfico privilegiado, que é a minha quarta aposta do que vai cair, tá bom? Tráfico privilegiado de drogas não é equiparado a hediondo. Artigo 112, parágrafo 5º da LEP, que foi colocado pelo pacote anticrime.
Então, 33, parágrafo 4º. Apesar do cara ser traficante, ser condenado, não é equiparado a hediondo. É um crime comum. Então, ele pega as porcentagens de progressão de crime comum. Beleza? Muito bem. Então, eram esses os meus chutes para a prova de vocês amanhã, tá bom? O que acontece se passar mal na hora da prova? Você respira fundo e fala: agora eu vou passar bem. Dê uma ordem para o seu cérebro e passe bem, tá bom? Essa é a única chance. Vai no banheiro, lava o rosto, volta, come 430 sonhos de valsa que você vai ter levado para fazer a prova e você se sente bem. O chocolate faz bem. Ah, mas as pessoas vão ficar com raiva que eu fiz o barulho do papel. O problema é dos outros, cara, tá? Então, se você tá passando mal, come o seu bombom. Agora, dicas finais para quem vai, dicas finais para quem vai fazer a prova amanhã. Evita esquecer o vade-mecum. Você tem que levar, como disse a doutora Gabriela Marques, leve máscara. Você não vai levar aquelas máscaras lixo que parece um papel que não serve para nada. Leva uma máscara decente, tá? Leva uma máscara bonita, uma máscara que te protege, que protege os coleguinhas, tá? Depois, documento de identidade com foto. Você vai precisar de caneta para poder fazer a prova. E um lanchinho módico, tá? Nada de levar mexerica. Que coisa trash, cara, levar mexerica. Então imagina você puxando lá os baguinhos, lá, o caroço caindo na prova, a gotinha voando no cabelo da pessoa da frente. Tenha paciência, cara, tá? Não é hora de comer coisa que espirra nos outros, tá? Então leva um negócio tranquilo. Leva um chocolatinho, tá? Leva um ebicém camarão, um salgadinho torcida churrasco, coisas básicas, tá? Que vão te proporcionar felicidade e te devolver para a tranquilidade na hora da prova, tá bom? Muito bem, leva água. Você vai suar frio de nervoso, você precisa se hidratar. Leva água, tá bom? Muito bem. Professor, eu devo levar papel higiênico para assoar o meu nariz durante a prova? Você vai estar de máscara. Como é que você vai fazer, cara? Tá? Aí eu levanto, dou aquela suada, vai no banheiro, criatura, tá? O que é isso, tá? Então, e outra, o vade-mecum. Não vai esquecer o vade-mecum. Coloca ele, se você for de carro, coloca a chave do carro dentro do vade-mecum e põe em cima da mesa. Se você for de busão, coloca o vade-mecum apoiado na porta. A hora que você abrir a porta, ele cai no seu pé. Fala, nossa, o vade, não posso esquecê-lo, tá? Então, faça uma armadilha para você lembrar do vade-mecum amanhã, tá bom? Ou dorme com ele dentro da sua camiseta hoje à noite para que você não esqueça, beleza? Professor, como é sábado, posso encher a cara? Eu não preciso nem responder isso, tá? Se controla, pelo menos hoje, tá bom? Ó, uma tacinha de vinho para dar uma relaxada e dormir. Tudo bem, tá? O que não pode é você encher a moringa e acordar às 2 da tarde amanhã com lagriminha saindo do olho, falando, perdi a prova porque eu sou um cachaceiro. Então não, tá? Então relaxa, faça uma coisa decente, coloque todos os despertadores da casa para despertar, tome um bom café da manhã e almoce algo leve e vá para o local de prova com antecedência. Não vai chegar lá parecendo um maratonista de marcha atlética 1 segundo antes de fechar o portão. Aí você não consegue fazer um negócio. Ah, o metrô parou. Que pena que eu saí em cima da hora. Acorda pra vida, cara, tá? Então vai lá, gasta 20 conto, vai de Uber, pô. Chega lá com antecedência. Fica esperando lá. Aí ninguém vai te sacanear. Você não vai perder a prova por nervosismo, por atraso, porque acabou a luz do trem. Vá antes, tá bom? Muito bem. Professor, eu não sei onde é meu local de prova. Eu vou falar, que planeta você mora, cara? Prova é amanhã.
Vai ver o local de prova, joga no Google Maps, olha pelo satélite, vê se tem estacionamento, veja como chegar. Você não pode ser prejudicado depois de tanto estudar direito por logística. Que é isso, tá? Então, vamos ficar esperto com essas questões todas de material, documento, máscara, local de prova, transporte com antecedência e outra, vá com uma roupa que te deixe tranquilo para fazer a prova. Ah, aqui faz 100 graus, professor. Eu vou de berma e regata do Bangu. Os caras vão te chutar para fora da sala de aula. Vá com roupa de gente, tá? Calça jeans, uma camiseta polo. Não precisa de terno, você não vai fazer uma sustentação oral. Ah, eu vou de beca. Vai ser ridículo. Você vai virar meme, tá? Então, vá com uma roupa tranquila, tá? E faça aí a prova com conforto. Você não pode sofrer por força da escolha da sua vestimenta, tá bom? Também nunca subestime a sala do lugar onde você vai fazer a prova. Que tá 100 graus lá fora, você entra na classe, é um ar-condicionado central de -15. Faz estalactite de gelo no dente. Então, leve algo, se ficar frio, leva uma blusinha para colocar. Tá calor? Tira. Tá frio? Coloca. Tranquilo? Comida, roupa, o que eu vou levar. Você precisa de uma boa noite de sono. Você precisa de um almoço leve. Não vá fazer como alguns animais que eu conheci durante a minha vida, que o cara, na porta da prova, numa barraca de condições higiênicas questionáveis, o cara vai lá e fala assim: vou dar uma almoçada, prof, e depois eu faço a prova. E o cara ia lá e pediu o quê? Eu quero um X-tudo maionese. O maluco tira a maionese da Kombi, não tem nem refrigeração, sabe-se lá a validade daquilo. Taca no pão, põe o X-tudo, calabresa e dá pro cara. Fala assim: vai lá, irmão, mata os meus X-tudo e vai fazer a prova. Quero ver se você consegue, tá? Então, não se sabote, tá bom? Faça um script do franguinho grelhado, do arrozinho da mamãe, daquele trocinho levinho, tá? E entope de chocolate e vai para a prova. Combinado? Muito bem. Lembrando que quem tirar 10 vai participar do sorteio dos 10, que é só a elite, a nata da nata. E depois, claro, amanhã, depois da prova, umas 18 horas mais ou menos, eu e o Cris a gente vai se reunir, trocar uma ideia e partir para vocês as primeiras impressões do gabarito desta prova que vocês farão amanhã. Desejo a todos uma excelente prova, tá? Para todos vocês, e quero que vocês, saindo da prova, me mandem mensagem. Professor, eu respondi A, B, C, D e E. Eu vou falar, vixe, sério? Não, brincadeira. Vou falar, parabéns, era isso mesmo, 10 para você. Voou! E é isso que a gente espera para todos vocês. Uma excelente prova, que cai exatamente o que você sabe, e aquilo que você não sabe que é normal, você encontra as respostas no Vademecum. Deu tempo? Procura súmulas também, porque metade da prova está nas súmulas. E é isso. É isso que a gente encerra aqui o nosso curso de segunda fase, desejando a vocês todo o sucesso do mundo e de verdade, vai lá e traz o meu 10. Combinado? É isso, gente. Fiquem com Deus, aproveitem para dormir. Tentem dormir, pelo menos. Eu sei que é difícil, mas tenta dormir, tá? Tem uma dica assim, só para a gente terminar, que todo mundo vai conseguir dormir hoje. Todos. A hora que você deitar na cama, liga ou na TV, ou no computador, ou no celular, na TV Justiça, e procura lá um programa sobre Tribunal Superior do Trabalho. Aí vai ter os desembargadores do TST discutindo OJ trabalhista. Você vai dormir em 3 minutos.
de tão insuportável que é aquilo, tá bom? Então, não tem sonífero melhor do que o programa do TST da TV Justiça para a aula de hoje. E aí você vai até dormir assim com um sorriso e vai pensar o seguinte: que bom que eu escolhi penal. Boa noite. E aí você dorme. Não esquece de colocar o despertador para amanhã, tá bom? É isso, galera. Desculpa as brincadeiras aí. Isso é só para descontrair, para você dar risada, dormir tranquilo, dormir feliz e transformar amanhã ansiedade em foco. Lembra do olho esbugalhadão e vamos detonar esses palhaços da FGV, tá bom? Valeu, galera. A gente se vê então amanhã depois da prova. Espero a mensagem de vocês lá no prof.ivanmarques. Tô torcendo aqui, estamos rezando para que vocês consigam esse objetivo, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Valeu, galera. Um abração a todos. Fiquem com Deus. Excelente prova amanhã. Arrebenta, coloca lá tudo que a gente falou e volta feliz da vida para casa. Valeu, tchau, tchau.